entramos na questão do merecimento, né? Então, como eu falei, um aumento ele depende do quanto você merece, de quanto é viável e de você convencer os seus gestores. Com relação ao merecimento, a primeira questão importante é você fazer uma autoanálise honesta para avaliar se você efetivamente merece esse aumento ou se você vai ter que mudar a sua postura, mudar a forma como você atua para efetivamente merecer. Muitas pessoas partem do pressuposto de que elas merecem sem perceber que nós temos a tendência a sempre sobrepor, né, a olhar de uma forma com maior boa vontade para os nossos pontos positivos e negligenciar os nossos pontos negativos. Então, se tem algo em que nós somos muito bons, nós tendemos a olhar isso e supervalorizar essa questão e pensar que os nossos pontos negativos não são tão relevantes ou que a empresa não nota tanto isso. Isso acontece muito também quando você coloca numa disputa, por exemplo, de um jogo de futebol. Nós temos a tendência a achar que sempre o nosso time foi prejudicado ou o gol do nosso time foi legal e quando é com outro a gente não tem a mesma boa vontade, não tem a mesma imparcialidade para enxergar essa questão. Então é importante realmente você fazer uma análise honesta sobre a sua atuação, sobre o seu desempenho, entender que a empresa precisa de entregas concretas. Então, tem muito uma relação ali do seu esforço com o seu resultado, né? Muitas pessoas falam, não, mas eu sou o primeiro a chegar no escritório, eu sou o último a sair, eu trabalho mais do que todo mundo. Mas esse seu esforço tem que estar relacionado ao seu desempenho. Podem ter outras pessoas que trabalham muito menos do que você e são muito mais produtivas. Então, o seu desempenho é o que vai motivar uma decisão da empresa, é o que vai fazer essa conta fechar, o seu aumento ser viável. Você tem que ter entregas consistentes e conseguir demonstrar que essas entregas não dependem de um momento de um mercado, ou de uma jogada de sorte, ou de um único negócio que você fechou. Mostrar que essas entregas são consistentes e que têm condições de serem repetidas, mesmo você atuando em outras funções ou em outros cenários. Outra questão importante é a resiliência, que é a capacidade de você se superar obstáculos, de você conseguir passar das primeiras barreiras e passar por momentos difíceis, né? Então, ao longo da nossa carreira vão existir muitos altos e baixos, obstáculos que nós não estávamos prevendo, desafios, às vezes, de relacionamento com outras áreas. E nós precisamos demonstrar resiliência, demonstrar que nós não trazemos só problemas e trazemos soluções. É muito ruim quando você está ali no ambiente empresarial e ter aquela pessoa que é negativa, que tudo que acontece ela só consegue enxergar o lado negativo. É importante você demonstrar que você está sempre ali quebrando pedras, né? Aparece um obstáculo, você remove. Aparece um problema, você pensa na solução, traz a solução, tem sempre uma postura positiva. E você precisa de muita resiliência, sim, para continuar superando obstáculos ao longo do tempo, né? Porque isso cansa, isso desmotiva. Então você precisa estar sempre no ápice, buscando o ápice da sua produtividade, tentando minimizar essa questão dos altos e baixos, principalmente dos baixos, né? É importante ter relacionamento interpessoal. Essa é uma questão que é muito valorizada dentro das empresas, a sua capacidade de se relacionar com seus pares, com seus gestores, com outras áreas da empresa. E é muito fácil você ter uma boa relação quando tudo está bem. Mas é nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, em que as pessoas que realmente têm um bom relacionamento interpessoal, que elas se destacam. Naquele momento que está todo mundo desesperado, ninguém sabe o que fazer, você ter uma inteligência emocional, conseguir administrar as questões, saber para onde direcionar cada um, saber como lidar com conflitos ali entre as áreas, isso é muito importante. Outra questão relevante é conhecimento técnico. Tem áreas em que isso é muito importante, áreas que são específicas, por exemplo, uma área de engenharia, conhecimento técnico é determinante, e outras áreas, às vezes que são áreas mais criativas, elas dependem um pouco menos de conhecimento técnico, mas sempre existe um nível mínimo
de conhecimento que é necessário para você exercer as suas funções, executar as suas tarefas. Então é muito importante você, dentro da empresa, ser reconhecido como uma autoridade em algum assunto, ser uma referência em algum ponto. Mesmo que seja algo muito específico, é importante que as pessoas reconheçam que você está acima da média nesse ponto. Então a combinação de todas essas questões, a sua postura com relação à empresa, o seu desempenho, autoanálise, resiliência, relacionamento interpessoal, conhecimento técnico e administrar bem essa questão entre o seu esforço e o resultado efetivo que você traz para a empresa, tudo isso conta na hora de você avaliar se você efetivamente merece esse aumento e também isso demonstra a forma como a empresa vai te enxergar para pensar se esse aumento é devido ou não.